É impossível você falar de advocacia criminal hoje sem que você faça uma introdução acerca do medo, né? Porque é o medo e a insegurança que geram um bocado de coisinhas que a gente vai ver. Infelizmente, o discurso do medo e da insegurança ele está presente na sociedade em que vivemos e as pessoas elas não conseguem ter conversas no seu cotidiano, né, sem que se toque nessa temática, tanto nas cidades quanto no campo, em todo lugar. Nós estamos aprisionados e não é para menos. Está na ordem do dia, das comunidades aos condomínios de luxo. E tudo isso gera um repensar constante acerca do direito penal e do direito processual penal, o que nos afeta. Isso gera opiniões favoráveis ao endurecimento de penas e ao encarceramento do indivíduo que é tido como inimigo da sociedade, como monstro, e aí se torna muito fácil você apontar o dedo para aquele que transgrediu as leis e dizer, ali é um monstro. Por quê? Porque daí você se distancia dele, você fica representando o bem, e aquela pessoa representa o mal, então ela tem que ser punida. E a gente tem que considerar que, muitas vezes, é essa própria sociedade que impinge tal condição a esses indivíduos. E aí surge aquela dicotomia, endurecimento de pena, né, e penas humanizadas, defendidas pela parte dos operadores do direito que acreditam na ressocialização dos indivíduos e também pelos defensores dos direitos humanos, que aqui nós temos uma representante, que é a doutora Joselda. Para compreender essa resposta social ao crime, eu vou fazer aqui um breve parêntese acerca da obra A Cultura do Controle, Desliga o telefone, de David Garland. Na obra, Garland ele lançou mão de obras de renomados autores de áreas sociológicas e criminológicas, como Karl Marx, que buscava uma relação entre a classe operária e a punição, e Loic, que coloca que o Estado se dedica muito no momento de punir e muito pouco no momento de desenvolver políticas sociais voltadas a esses termos sociais e econômicos. Em A Cultura do Controle, Garland avaliou as respostas sociais ao crime, baseando-se no sistema penal previdenciário utilizado nos Estados Unidos da América e na Inglaterra, a fim de se vislumbrar um conceito de crime e justiça criminal, assim como compreender as respostas, compreender os meios de se inserir tal entendimento na sociedade. A necessidade de se analisar as respostas sociais ao crime se deu pelas mudanças que se iniciaram a partir da década de 60 do século XX na sociedade como um todo. Então, aí a gente vê economia, política, porque ocorre que, com a chegada da pós-modernidade, as taxas de criminalidade aumentaram. E aí apareceram novos delitos e novas formas de se praticar delitos pré-existentes. Isso deu ao aumento da quantidade de pessoas vulneráveis ao crime e às mudanças sociais que eram geradas por aspectos sociais e culturais que estavam acontecendo naquela época, inclusive o próprio período pós-guerra. Na pós-modernidade, a preocupação com o crime cresceu e iniciou o que Garland intitulou como declínio do ideal de reabilitação, que é o que a gente vê até hoje, fazendo voltar as sanções retributivas. A prisão passou a ser vista como uma forma de paralisar esses indivíduos que são tidos como monstros, por eles representarem o perigo. Dessa forma, deu-se abertura para que as penas aplicadas fossem desproporcionais aos delitos cometidos. Então, temas de política criminal passaram a ser discutidas perante a população e não mais dentro dos partidos políticos e por especialistas da área. E aí a gente vê que, durante as disputas eleitorais, esses assuntos são frequentemente tratados pelos candidatos. E aí, Garland deu o nome de novo populismo. E aí, diante dessas considerações, a gente observa que, do previdenciarismo penal,
passou-se para um sistema penal retributivo quase puro, e buscando-se cada vez mais sanções, mais punições e o encarceramento dos acusados de práticas de crimes. Com essas mudanças que aconteceram a partir da década de 1960, os meios de comunicação também foram se tornando mais extensos e, atualmente, exercem uma grande influência na elaboração e nos rumos da política criminal. E aí, sem adentrar no tema do Dr. Rodrigo Bello, que acho que já está presente aqui também, os meios de comunicação, eles vêm incutindo nas pessoas a ideia de que a violência está crescendo, só que eles incutem isso de uma maneira que a violência está crescendo muito mais rápido do que o que ela realmente está. E aí, muitas vezes, ela trata o acusado como indefensável. E aí, essa influência midiática sobre a população faz com que nós, advogados criminalistas, sejamos vistos pela população como apoiadores do mal, né? E aí, no afã de garantir a sua segurança, as pessoas acabam fixando ideias punitivas extremas, como bandido bom é bandido morto, tem que matar mesmo. E aí é importante enfatizar que segurança pública ela é uma responsabilidade do Estado. E o endurecimento de pena não faz com que ninguém pare de transgredir leis. Quando o indivíduo é preso, ele está entregue ao Estado. Portanto, o Estado tem que oferecer tratamentos dignos e assegurar a defesa desse indivíduo. E é aí que o advogado criminalista entra para defender essas garantias. Pensar em penas extremas ela é um retrocesso ao processo de evolução. E, com isso, é válido se questionar se, em pleno século XXI, seria válido a gente ter penas que amarravam a cabeça de uma pessoa na carroça, os pés em outra, para assim parti-lo ao meio. Vocês conseguem imaginar tal atrocidade em pleno século XXI aqui em Teresina, na Frei Serafim? Não são poucas as vezes que nos deparamos com situações onde as pessoas incorporam Luís XIV com o discurso "o Estado sou eu", em busca da penalidade extrema. E se por um infortúnio fosse você o acusado ou um ente querido? Haveria, no caso, você ia querer que fosse aplicado, no caso, a aplicação da ampla defesa ou dessas penalidades extremas? Para o dramaturgo irlandês George Burnham, quando um homem quer matar um tigre, chama-se a isso déspota. E quando um tigre quer matar um homem, chama-se a isso ferocidade. A distinção entre crime e justiça ela não é muito grande. E aí não seria o mesmo que a gente querer punir um crime desejando que ele seja punido com a própria vida? É nesse contexto que o advogado criminalista atua. O advogado que, nas palavras de Rodrigo Capobianco, é o advogado cidadão, é o advogado de resistência, aquele que não pode se deixar levar pelas ideias de punição máxima. O advogado criminalista é aquele que deve lutar até o último instante pelas ideias humanistas. É cabível, sim, que o acusado ele esteja passível às sanções previstas no delito que ele cometeu, se ele tiver praticado, mas é dispensável a ojeriza que eles sofrem. Até porque todos nós sabemos as precariedades do sistema prisional brasileiro. Inclusive, a doutora Joselda vai abordar um pouco mais sobre isso. E aí, não bastando a intolerância aplicada contra o réu, o papel do advogado criminalista ele vem sofrendo uma inversão de valores, como se ele está para defender o crime e não quem praticou o crime. O mais preocupante é que esse tratamento hostil ele não parte apenas por parte de pessoas que desconhecem o direito, mas por juízes, promotores, que chegam a ignorar esse papel indispensável do advogado no direito de defesa. Com expressões do tipo:
onde há fumaça, há fogo, insinuando que se há acusado, há culpado, e é aquele, onde fica a presunção de inocência? O doutor Elias Matarassade, ele diz que os acusadores brasileiros não respeitam a advocacia. E em ambientes onde não se respeita a advocacia, não se pode dizer que há ampla defesa. Particularmente, eu considero uma violência simbólica algumas coisas que eu tenho vivenciado e presenciado em determinadas situações. Quantos de nós, criminalistas, não somos indagados pela sociedade se teremos coragem de defender um homicida, um estuprador, e com toda a paciência, ou com um pouco que resta dela, nós temos que dizer que, se assumirmos a causa e se a nossa consciência permitir, sim, defenderemos. De acordo com o princípio legal, todo acusado tem o direito irrenunciável à ampla defesa, que é a defesa técnica, que só pode ser exercida por um profissional da advocacia. Então, se não existíssemos, não existiria condenado. Não pode condenar sem defesa técnica. Então, nem que fosse só por isso, o advogado criminalista ele deveria ser respeitado dentro da sociedade. A advocacia criminal ela é bela e imprescindível. E temos que nos orgulhar dessa profissão, pois ela é livre, nobre e digna. O advogado criminalista, ele não defende o crime. Ele defende quem praticou o ilícito ou está sendo acusado de tê-lo praticado. Ele atua para que o acusado tenha seus direitos garantidos dentro do devido processo legal. Bem, remontando os fatos históricos, no que tange o papel da mulher na sociedade brasileira e os desafios do advogado criminalista enfrenta no desempenho da profissão, imaginem os senhores o percalço da advocacia criminal feminina. A título de informação complementar, as mulheres representam hoje mais de 50% da força de trabalho no Brasil. Mas o mercado formal é composto, em sua maioria, é composto por homens. A renda média feminina gira em torno de 15% a 20% menos do que a dos homens, exercendo as mesmas funções. As mulheres ocupam a chefia da maioria das famílias brasileiras, sobretudo das mais pobres. E não se leva em consideração a jornada doméstica, porque até hoje subentende-se como tarefas femininas. No âmbito da advocacia criminal, esse cenário de preconceito não é diferente. As advogadas criminalistas passam por faculdades de direito, onde os professores de direito penal e processual penal são, em sua maioria, homens, e estudam por manuais também escritos por homens, mostrando o quão enraizada é a ideia da mulher como um ser bondoso e delicado, que não deve atuar numa área tida como tão perigosa e que lida com a escória da sociedade. É fato corriqueiro uma advogada criminalista chegar numa penitenciária ou numa delegacia e receber comentários preconceituosos do tipo que aqueles não são lugares para mulheres. Eu passei por isso já. Assim como ouvi questionamentos do porquê ter escolhido a área criminal e não a área civil ou trabalhista, muito menos perigosas para uma mulher. Por diversas vezes ouvi conselho para fazer concurso público ou advogar em outra área. E eu sempre respondo que gosto de ser criminalista. E sei que, como eu, muitas das criminalistas aqui presentes exercem a profissão com um orgulho por competência e coragem. Nada nos torna inferiores aos homens no exercício dessa profissão. É preciso quebrar paradigmas. É preciso fazer uma imposição de categoria para que sejamos vistas como profissionais. E não por suposições, se somos parentes de algum detento ou estagiária, no caso das mais jovens, ao chegar nas penitenciárias brasileiras. Apesar de que, na faixa etária dos 25 anos de idade, as advogadas são maioria em todos os estados brasileiros. E em 9 estados representam o dobro da quantidade de inscritos homens.
Isso sem falar nos assédios morais e até mesmo sexuais que as advogadas sofrem por parte de operadores do direito e até mesmo clientes. Afinal de contas, nossos pares do sexo masculino são tratados, via de regra, né? Que nem sempre são, mas via de regra, dentro dos padrões que a profissão exige e que nos compete por direito e merecimento. O mesmo caso se estende aos clientes que possa vir a pôr em xeque a nossa disposição e conhecimento no trato com juízes e promotores. Lembro-me de estar ouvindo as palavras da advogada criminalista doutora Daniela Madiolaro, que ela contava bastante revoltada que, certa vez, ela estava em reunião com um cliente homem e um colega de profissão, que, na época, era, inclusive, subordinado a ela, e o cliente não lhe dirigia a palavra. Ela fazia a pergunta para o cliente e ele respondia para o colega, como se ela não estivesse ali. Conseguem dimensionar o tamanho dessa humilhação? Sim, nós somos capazes, nossa OAB foi obtida com mérito e vale tanto quanto a dos nossos colegas homens. Nós, mulheres, sofremos violações e os homens também sofrem, só que nós sofremos algumas outras por questões de gênero e as mulheres, as criminalistas negras, sofrem mais ainda por questões de raça. Como a doutora Mariana Lopes, por exemplo, que hoje reside na cidade de Curitiba, e uma vez ela entrando na sala de audiência para assistir o seu cliente, o juiz olhou para ela e fez: "A mulher do preso espera lá fora". E ela era advogada dele. Então, uma advogada negra, não é advogada, é a mulher do preso. É preciso fazer respeitar as prerrogativas da mulher advogada, né, que não deve sofrer assédios, discriminação ou preconceito de gênero e nem de outro tipo. Deve poder escolher como quer se vestir, exceto em audiências e sustentações, pois a lei exige uma vestimenta mais formal, digamos assim. E deve possuir igualdade de remuneração, ter respeitado os direitos da advogada grávida quando assim estiver, como prega o artigo 7º-A do Estatuto da Advocacia, e todas as outras prerrogativas inerentes a todos os advogados. Independente do gênero, o bom criminalista luta pela justiça, pelo devido processo legal, pela liberdade e pelas garantias constitucionais, com preparo e qualificação. Para encerrar minha fala, eu trouxe um breve poema de minha autoria, e eu acho que ele, em poucas palavras, consegue resumir esse sentimento que as criminalistas sentem. Não pensem aqui os senhores que isso é discurso sexista, nem tampouco feminista. É uma forma de mostrar, hoje aqui nesse evento, e sob fatos históricos que eu conto, não invento, o quão vem sendo difícil ser mulher, advogada, ainda mais criminalista, e colocar em exercício que tudo o que defendemos é uma honra de ofício. Por isso, quero conclamar o poderio feminino e valorar nossa carreira e registrar nossa presença por esse Brasil afora. Temos que fazer agora o que fizeram as pioneiras. Mirtes Gomes de Campos, Maria Augusta Saraiva, Bernadette Menezes Pedrosa, Ivete Senise Ferreira, Maria Coelho Sobrinha, Maria Fragoso, Delmira Secundina, Maria Augusta Vasconcelos, Esther Figueiredo Ferraz, Eliana Calmon, Silvia Helena Figueiredo, Ellen Grace e tantos outros nomes que nos orgulham e estimulam a seguir em frente. E, como estamos no Piauí, quero registrar a minha consideração à primeira magistrada piauiense, Eulália Pinheiro. Muito obrigada a todos. Yeah.